vocês? Então, hoje daremos continuidade ao segundo bimestre e trabalharemos um pouco sobre o simbolismo e a arte no voo. Lembrando que anteriormente nós falamos um pouco sobre o impressionismo e o pós-impressionismo, né? E antes de chegarmos a esses dois assuntos, nós também vimos um pouco sobre a Irmandade pré-rafaelita, né? E um pouco sobre o realismo. E agora iremos avançar, né, para a unidade 4 e trabalharemos sobre o simbolismo. Então, o simbolismo, ele, como movimento artístico, consolidou-se por volta de 1885. Essa nova corrente foi formada por artistas e escritores franceses que se mostravam descontentes diante do racionalismo e do materialismo do mundo moderno. Na arte, a reação aconteceu por meio de obras que passaram a priorizar as emoções e a imaginação. Então, eles passaram a priorizar a subjetividade, né, ao invés de priorizar o racionalismo, né, a razão e também os elementos concretos, certo? Em setembro de 86 do século XIX, o poeta Jean Moreas publicou no jornal francês Le Figaro o Manifesto Simbolista, no qual declarou que a essência da verdade só poderia ser expressa por meio da arte ou da poesia. Tá bom? Então, apesar de o nome do movimento se referir diretamente à proposta do grupo, uma vez que não aplicavam símbolos propriamente ditos em suas obras, mas os transmitiam por meio de sugestões implícitas e enigmáticas. Os simbolistas buscavam a complexa rede que envolvia, de maneira ambígua, o oculto e o revelado. Existia aí, nesse caso, o duplo sentido, certo? Em suas obras, tá bom? Eles se apropriavam de temáticas que envolviam a melancolia, a deformação da realidade, o sono, o sonho, o silêncio e questões místicas e psicológicas. Por isso que a gente falou aqui que eles iriam priorizar as emoções e a imaginação. Além disso, traziam à tona a sensualidade e a sexualidade feminina como algo arrebatador, muitas vezes colocando a mulher no posto de mulher fatal, certo? Mas o simbolismo se fez presente apenas na arte e na literatura da França? Não. Atravessando o tempo e as fronteiras, essa estética chegou ao século XX e foi adotada não só por artistas franceses, mas também por outros de diversos países europeus. Além disso, foi também um movimento literário movido pelos ideais românticos, influenciado pelo misticismo oriental e que tinha como características o subjetivismo, já que estava ligado às emoções, certo? E também a questão do espiritual, a musicalidade, o transcendentalismo e a filosofia. Tá bom, gente? Então, dando continuidade, e falando um pouquinho agora sobre simbolistas e suas obras, né? Ainda que o Manifesto Simbolista tenha sido publicado na década de 80, artistas pós-impressionistas, como Paul Gauguin, trouxeram em algumas de suas obras certas características que já se alinhavam às tendências simbolistas. Na década de 70, o simbolismo iniciou-se por meio de obras que o subjetivismo teve mais força que a objetividade, como a dos pintores franceses Gustave Moreau e Pierre Chavannes. Contudo, enquanto na produção de Moreau a riqueza de detalhes, em Puvis, né, de Chavannes, o que sobressai é a simplicidade das formas e a paleta de cores em tom pastel, né, que designa as cores mais suaves, geralmente cores puras adicionadas de branco, como podemos observar na imagem a seguir, certo? Então ele utiliza aí, né, as características do simbolismo, que são as coisas ligadas à subjetividade, à imaginação
E também ele traz à tona aí o papel, né, da mulher, trazendo a sensualidade e a sexualidade como algo arrebatador, certo, gente? Então, dessa maneira, podemos dizer que ao longo das décadas, os artistas simbolistas dividiram não só um estilo, mas também um estado de espírito semelhante, tá bom? Então, falando um pouquinho agora sobre um dos fundadores do simbolismo, que foi o pintor francês Gustave Mouriat, ou Mouriat, ele apreciava a retratação de civilizações e mitologias antigas e valia-se de imagens místicas para compor suas obras, muitas das quais continham forte carga de sensualidade e oposição, tipo bem e mal, masculino e feminino, etc. A partir da década de 70 do século XIX, seu estilo passou a sofrer algumas transformações, destacando-se o contraste entre luz e sombra. Então, perceba como na obra Hércules, né, e a Hidra de Lerna, Gustavo carregou, né, de misticismo e mistério um tema da mitologia grega, né, que é essa obra aqui, no qual vocês sabem que a mitologia grega é composta por diversos deuses, certo? E ele traz aqui Hércules e a Hidra de Lerna. Então, perceba que mesmo com riqueza de detalhes e precisão no desenho, é possível detectarmos nessa tela uma aura de mistério somada à carga, à forte carga de sensualidade, né? Nuances desejadas pelo artista. Observe aí, né? Principalmente essa mulher que está deitada, certo? E aquele outro rapaz ali, né, que está de frente para a cobra, certo? Então, ele traz aí, além dessa sensualidade, um corpo, né, segundo a visão do europeu, certo? Já falando um pouquinho sobre o onírico, né, em Ridon, essas coisas oníricas se referem às coisas relativas ou que dizem respeito aos sonhos, tá bom? Então, Odilon foi um artista francês que experimentou diversos gêneros de artes visuais, produzindo desenhos a carvão, litografias e pinturas. Em muitas de suas litografias foram abordados temas fantásticos inspirados nas obras literárias do escritor estadunidense Edgar Poe. A partir de 1890, depois de um longo período priorizando trabalhos em preto e branco, Odilon retornou às cores, criando impactantes paisagens oníricas em pinturas a óleo e pastel, certo? Nessa imagem aqui, ó, é uma representação, né, uma pintura onírica, né, que está totalmente relacionada aos sonhos, certo? Então observe, né, como tudo nessa tela parece ter sido extraído de um sonho, né? Os adereços, né, que são os enfeites aí das figuras que não sabemos, né, se são totalmente humanas, certo? As cores vibrantes do solo, onde eles pisam, remetendo ao título, né, da obra, a presença de um sol que, além de ser escuro, é antropomorfizado, ou seja, contém um rosto com traços humanos. Considerando um dos maiores expoentes do simbolismo, Haydn foi criado, ou melhor, foi criador de inúmeras obras cujas temáticas, né, envolviam o sobrenatural, o mistério e os sonhos, né, e iam ao encontro da estética do movimento, certo? Temos também aqui, cadê? A emoção aflorada em Rodin, né? Mesmo com algumas reações negativas, assim como as recebidas por outros artistas do período, o escultor francês Auguste Rodin esteve aberto a novas possibilidades em suas esculturas. Utilizando uma técnica ímpar, Rodin fez emergir dos materiais que esculpia grande carga de emoção, reproduzindo
o maior número possível de movimentos dos músculos de suas figuras humanas, certo? Como vocês podem observar aqui, nessa escultura, né, chamada O Beijo, de Rodin, que foi feita de mármore, né? Então, observem os detalhes, né, dos corpos aí, dos seres humanos, e também a forte carga, né, de emoção que ela traz, tá bom? Então, ela retrata o primeiro beijo de Paolo e Francesca, né, momentos antes de o casal ser flagrado pelo marido de Francesca, que os mata. Dessa maneira, o casal adúltero é condenado a vagar pelo inferno durante toda a eternidade. Então, nessa escultura, é possível vermos como Rodin compôs a figura do casal de maneira dinâmica, do mesmo modo como trabalhou na modelagem fluida e suave, né, da musculatura de seus corpos, transmitindo ao espectador a emoção de um beijo apaixonado, tá bom? Aqui também tem um pouco sobre os mosaicos, né, de Klimt, né, que foi um pintor austríaco, certo? Que iniciou os seus trabalhos ainda na adolescência, né? E adquiriu uma extraordinária habilidade em diversas técnicas. A partir de 80, ou melhor, de 90 do século XIX, porém, foi desenvolvendo aos poucos seu próprio estilo, que mesclava temáticas simbolistas e elementos impressionistas, mas também os provenientes da arte Nouveau, que estudaremos ainda nesta unidade, certo? Aqui tem uma obra, né, de Gustave Klimt, né, ou Klimt. Ela é uma das obras mais famosas desse artista e faz parte da fase dourada do artista, né, período no qual o pintor passou a experimentar em suas telas composições ao estilo dos mosaicos bizantinos que viu em Ravenna, cidade italiana, e com os quais ficou maravilhado. Então percebam aí os detalhes que ele utiliza, né? Que na sua composição tem óleo e ouro, né, sobre tela. E também nessa pintura a gente percebe que parece muito com os mosaicos, certo? Então perceba que nesse retrato ele pintou uma composição em mosaico utilizando diferentes padrões, né, de maneira que a vestimenta da modelo se mescla com o fundo, dando a impressão de que foram incrustadas joias e pedras preciosas à grande área dourada, tá certo? Aqui também tem um pouco, né, sobre a mulher de Munch, né? Como vimos anteriormente, a figura feminina era um tema de grande interesse aos artistas simbolistas, e diferentemente de movimentos anteriores do simbolismo, a mulher era retratada sem a idealização da pureza, muitas vezes sendo associada à figura da mulher fatal, aquela que sensualiza, certo? Então, para o norueguês Edvard Munch, isso não foi diferente. Entre outros temas, o artista retratou a figura feminina com grande carga de sexualidade e sensualidade, como vocês podem observar na imagem a seguir, certo? Que essa tela tem como tema Madonna, é um tema bíblico bastante contemplado ao longo da história da arte. Então, vocês vão ver um pouquinho mais sobre Munch no próximo ano, né, no estilo do expressionismo, certo? Então, gente, a arte Nouveau eu só irei trabalhar na próxima aula, certo? Então, bons estudos, boa atividade e até a próxima. Tchau.